aos ventos do norte, sul, leste e oeste, unificado à força cósmica celeste e densa terrestre, eis aqui o porta-voz, a resposta para a sua prece, para o signo de Leão. Energia de início. O Pajem de Espada. Cavaleiro de Espadas. O Eremita. 4 de ouro. O Louco. Energia principal, energia espiritual, trabalho financeiro, campo afetivo. A base, o louco. Aonde para alguns, o que pede é que você se liberte de um fardo. Onde pede para que resete uma situação, uma nova criatura, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Mas para que essa nova forma renasça, ou seja, transformada, é necessário abandonar algo. Aí existe um questionamento. Qual é o peso que até hoje você carrega? Qual é a culpa que até hoje te deixa triste? Qual é a dor que você não consegue superar? Seja ela qual for, é momento de rever essas situações e se libertar, porque onde vocês desejam chegar, claro que não é para todos, esse peso vai impossibilitar. Não somos lealmente aquele que pode dizer tudo com profundidade por experiência de vivência, mas transmitirei com verdade tudo que me vier sobre essa mesa. E digo a você nesse momento, Leão, que aquilo que você precisa está mais perto do que você imagina. Apenas se liberte de um fardo que impossibilita você de nadar. É como se alguns de vocês, o que vocês desejam, o objetivo, o ideal, a busca, ela está próxima. Mas muitos não estão conseguindo, porque existe um fardo. É você tentar nadar com um saco de areia amarrado, uma pedra amarrada nos seus pés. Vai te levar para as profundezas. Mas a partir que vocês se libertam disso, que nada mais são que culpas, ressentimentos, vocês se libertarão de algo que para vocês está sendo difícil. Para tantos outros, entenda que o que você precisa é de mais alegria na tua vida, comemorar um pouco mais, porém com muita sabedoria, para que não seja visto como uma irresponsabilidade, uma imaturidade, uma atitude inconsequente. Mas o louco diz que é hora de você se libertar do fardo, porque o que você deseja é possível. Mas para alguns, as suas atitudes daqui para frente vão ressoar como um ato de loucura ou inconsequência. Se existe nesse momento uma inconsequência acontecendo, tenha domínio sobre essas situações para que não seja prejudicado pelos julgamentos. Porque por mais que devamos pensar que não estou nem para o julgamento dos outros, mas existe ambientes, situações, cargos, responsabilidades que sim, o que os outros pensam e dizem tem muito peso. Seja você o dono da sua jangada, com responsabilidade e a leveza da alegria, que não está na irresponsabilidade, mas na forma sábia de vivenciar as maravilhas, as benéficas dessa linda jornada magnífica chamada vida. Na tua energia de início, o Ás de Espada, o Ás não, o Pajem, onde vendo que novas oportunidades chegam para vocês, uma nova proposta, uma mensagem, que mais será completada com o 9 de copas e o 8 de espadas,
que para alguns essa mensagem é algo que vai tirar da tua mente, do teu pensamento, algumas coisas que estão maquinando. E o 9 de copas fala que o viver com liberdade, porém com autoestima, traz a plenitude, a força excelsa, para que vocês possam alcançar o que vocês desejam. É liberdade, inocência de viver a alegria, unificado à responsabilidade, com uma visão muito positiva e um sentimento de autoestima e amor próprio, que coloca fim a toda a influência, seja ela de pessoas ou consciências astrais. No campo espiritual, o cavaleiro de espadas, que diz que é hora de movimento, diante das informações que já receberam, aqueles planos que não estão sendo colocados em prática por algumas interferências ou uma baixa estima momentânea, é hora de lutar contra isso e trazer movimento. Porque existe sabedoria sobre forças ou situações ocultas, onde muitos o caminho de equilíbrio é dominar a vida natural, comum, unificada à presença espiritual. Muitos médiuns de incorporação, muitos iniciando uma jornada espiritual, muitos sendo arrastados, porque existem conhecimentos ocultos que estão se revelando há um tempo a vocês, sendo natos e notoriamente conhecidos serão pelas habilidades que carregam. Há quanto tempo você tem estudado uma questão espiritual? É mesa radiônica? É barra de axis? É a leitura do oráculo? Por meio das cartas? Na vidência da água? Do café? Do espelho? É a apometria? Seja lá qual for. Para alguns são um, para outros são dois, para outros três, mais. Coloque em prática. Entenda que o livre-arbítrio para a escolha, vocês podem escolher não fazer nada disso, mas inconscientemente ou conscientemente, porque muitos já foram mostrados, você tem essas habilidades, não é à toa. A guerra está acontecendo lá fora. Pessoas precisando de um auxílio, uma direção. E os detentores da mensagem, calados, com medo de coisas que vocês não vieram para correr delas, mas para bater de frente. Não com arrogância, não com afronta, mas sabendo o que carrega e com respeito ao divino e todo o seu povo, fazer o que tem que ser feito. Porque esse movimento daqui para frente traz vitória e equilíbrio. Porque o conhecimento que você carrega, para muitos é sim um contrato. E as ideias que vêm, as informações que chegam, não é ilusão da tua mente, mas algo que você carrega de outras vidas. É hora de se curar, de se transformar, de ressignificar, mas muitos estão se traindo. E pela ausência da ação neste campo, a baixa estima traz conselho dos enganosos que vieram para enganar. Mas aqueles que já estão em ação recebem da fonte as informações. Alguns são mestres sendo chamados, alguns
apenas pedindo para que vocês se cuidem, e alguns a revelação de que existe sim um movimento, e alguns sim estão sendo atacados. Porque se vocês não são os que estão dominando, estão sendo dominados. Se vocês não são aqueles que manipulam, estão sendo manipulados. E seja lá o que for, é necessário a presença espiritual e o cuidado. Porque senão são feras sobre coleiras. São duras palavras, são pesadas muitas vezes, mas não adianta nada ficar passando bálsamo em uma ferida que só vai cicatrizar quando houver uma ação e um movimento. Não adianta nada passar a mão na cabeça de quem está sentado, lamentando, e deveria estar de pé, guerreando. Estabilidade ou instabilidade financeira. Novos contratos, uma segurança que chega por fé, conexão espiritual, autoestima e confiança no que você é capaz. Trazendo assim a mudança literal da água para o vinho. O renascimento da cinza. O rugir de um leão adormecido. O voo de uma águia que esqueceu de voar. E muitos não esqueceu de voar. Esqueceu apenas que pode voar. O seu medo é o mesmo que a falta de amor próprio. Porque são fortes, mas não estão se enxergando como tais. E o teu medo pode gerar uma realidade que não quer. Mas com sabedoria, para alguns a necessidade de poupar recursos, traz a realização de uma fase tranquila, o êxito na busca da prosperidade. Está desempregado, novos contratos. Necessário poupar para alguns e deixar de ter medo para outros, para que não mantenha uma fase que já está a um passo de se tornar um ciclo de ouro, uma fase escassa. E com sabedoria poupar para multiplicar. E os parar de pensar, dar energia a influências que tentam dia após dia reafirmar que você não vai conseguir. E assim, deixando essa vibração tomar conta, muitos a um passo de voltar a uma realidade que saíram ou de manter uma realidade que não querem viver. Seja o dono da tua jangada, para que não sejais levado à deriva. Esse medo, essa insegurança, a estagnação, não vem somente pelo que você acredita, mas por coisas que estão atuando aí. Muitos é necessário buscar o auxílio de uma casa espiritual. Muitos, ao se afastar de uma casa espiritual, o qual tem um chamado até mesmo para liderar, estão vivendo consequências, situações que o único objetivo e intenção é fazer alguns retornar, no mínimo, a uma prática de proteção e conexão,
E para outros, é entender que a tua conexão espiritual te dá força para vencer essa energia. Que não se trata da cadeira de um rei, de uma rainha, mas de energias que não deveriam estar acompanhando alguns. Tudo é frequência. Mas eu também não posso descartar a possibilidade de um contrato rei de espada, rei de paus, a sacerdotisa e um mago, o sacerdote, na verdade, o papa. Muita mediunidade. Quem está se cuidando está vendo as coisas fluírem. As batalhas sempre vêm, mas para alguns é necessário se cuidar, amor próprio, conexão espiritual, para que vocês não sejam mais vítimas disso. Aqui é encosto, obsessor, magia negra. É o chamar todo dia, ver todo dia fotos, pertence de quem partiu e não consegue se desligar desse plano. Para muitos eu tenho que ser muito sincero que não adiantou de nada. Meus pêsames e todo o respeito. Mas não adiantou de nada a missa de sétimo dia. Porque o teu clamor, o teu choro, o teu olhar por retratos, pertences, dia após dia, não está deixando esse ser, esse querido partir. Liberte e você verá que muitas das coisas que estão acontecendo na tua vida não é por culpa dele ou dela, mas daqueles que já estão há mais tempo nesse plano do desencarne, manipulando esses para ficar perto de vocês, maltratando esses energeticamente, manipulando-os e de regalo sugando a tua energia, manipulando mentes e consciências que, se despertarem e entenderem o que realmente carregam, põe para correr. A prosperidade que vocês buscam depende de vocês. Aceitar o que carregam e não aceitar mais ser manipulados. Aí as coisas mudam. E ao invés da prisão, a verdadeira liberdade. No campo do relacionamento, alguns meio afastados, isolados, mas haverá o restabelecer de uma união muito favorável, muito bela, que existe de fato nesse momento um desânimo de uma fase que foi uma família unida, uma energia de prosperidade. Prosperidade essa que não se trata somente da parte do dinheiro, mas do companheirismo, da lealdade, da cumplicidade. Alguns querendo de fato buscar uma fase que foi muito estabilizada e vão encontrar quando entenderem que muitas vezes o que impede, a barreira que se forma é o ego, que impede de reconhecer que está errado e que não agiu de uma forma coerente, idônea. Mas assim sendo, para quem quer alguém, deixe as lamentações, as desavenças para trás. Claro que tudo existe um termo onde se deve ou não ultrapassar mediante ao que foi feito para você. Pode se libertar disso? Liberte-se. Pode perdoar? Perdoe. Isso não quer dizer, perdoar e se libertar não quer dizer voltar para o que te feriu. Depende do grau do que aconteceu. É sim passível de um entendimento e de um retorno, mas cabe cada um de vós, de vocês decidirem.
a magnitude disso. E assim, a colheita que agora é de meia de tristeza vai se transformar em algo totalmente positivo. Está só que alguém cure-se e vai encontrar alguém bacana, porque com essa frequência para alguns não é o melhor momento, mas para tantos outros, a sua ação em reconhecer que nem sempre está certo vai trazer o restabelecer de uma fase totalmente equilibrada. Caminhos abertos de decisões, justiça, equilíbrio, mudança, crescimento, viagem, transformação. Para alguns, o chamado pela magia que carregam. Para outros, infelizmente, a intromissão de algo manipulado. Alguns a tristeza tão grande porque a descoberta foi de que o que ocorreu foi vindo de gente do próprio sangue, né? Gente do próprio sangue, que você nunca imaginou. Se perdoe, perdoe e siga o seu caminho em paz. A atitude do que ocorreu para o que foi visto ali, você não tem culpa. Você não tem culpa da atitude que tomaram. E não tem culpa de quem cedeu por essa atitude. Houve compatibilidade. Entenda como um livramento de uma coisa que se perdurasse, mais adiante seria muito difícil você conseguir se libertar e estar livre para viver o novo. Nem toda situação que aparece como algo ruim é ruim de fato. Tem livramentos que são dolorosos e muitas vezes o remédio é amargo. Existem alguns aqui que deixou o nome numa casa espiritual. E assim sendo, coisas foram feitas com esse nome. E você percebeu que a partir do momento que você se afastou, as coisas desandou na tua vida. Pegue o seu nome, escreva 7 vezes em papéis separados. Você encharca ele com mel. Deixe ele ao sol até estar seco. E a cada um desse papel que você queimar, você consagra ao divino e diz: estou liberto das amarras daqueles que me aprisionaram. Haverá dulçor na tua vida e um ar literal de liberdade. E quer um conselho? Não posso generalizar porque seria hipocrisia da minha parte dizer que todos fazem isso. Mas não dê mais o seu nome. Se for o caso, dê um fictício lá na frente. Porque ninguém vai fazer essa maldade nunca mais com você. Porque quem realmente merece saber coisas sobre você, que é a espiritualidade, ele sabe. Nem todas as casas são assim. Mas ouça a sua intuição. Um bom entendedor no Pingo Eletro. Até a próxima.